Bom dia, boa tarde, boa noite. Naturalmente, de acordo com a hora que vocês verão esse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que as coisas têm que ser sempre às claras, né? Tem que ficar sempre às claras. Deixa eu acender meu incenso. E discutir, no bom sentido da palavra discutir, debater. Porque é através das discussões que o homem evolui, né? Das discussões, obviamente, no bom sentido, do debate. Chega-se a conclusões, cada um com a sua verdade, cada um com a sua história, cada um com aquilo que almeja para si mesmo, para a sua vida, enfim. Somos todos únicos, seres individualizados, com anseios, com vontades, com, enfim, uma gama de sentimentos, de emoções que são necessárias para que a gente possa acessar o que somos em essência. Pois bem, eu fiquei pensando sobre algumas coisas esses dias, sobre qual é a minha posição em relação a estar fazendo vídeos para o YouTube, a estar colocando, né, as leituras que eu faço de tarô, ou quando eu uso o meu pêndulo para fazer os meus trabalhos radiestésicos, a minha mesa de São Miguel Arcanjo. Bom, primeira coisa, eu nunca quis viralizar em YouTube. Eu acho que o YouTube é uma plataforma maravilhosa e democrática para se colocar, né, os vídeos, as ideias, obviamente, ou a leitura dos oráculos, ou sei lá, tem tantos canais no YouTube que a gente perde a conta, né? Cada um falando sobre o seu assunto. Eu, por exemplo, não tenho a menor pretensão de viralizar e nem viver de YouTube, porque eu tenho meu próprio dinheiro, eu sou aposentado, como todo aposentado nesse país, não é muito, mas que garante a minha sobrevivência. Talvez eu tenha outras ideias. Eu tenho, por exemplo, a ideia de fazer uma loja virtual, porque eu sempre gostei de trabalhos manuais. Eu faço umas pinturas em imagens, eu faço japamalas, eu faço velas. Quer dizer, não faço ainda, estou estudando para poder fazer, porque eu gosto muito das velas aromatizadas. Então é isso, eu nunca tive essa pretensão e não tenho essa pretensão de viralizar e de viver de YouTube.
mas gosto de fazer as minhas previsões, apesar de colocar aquilo uma ressalva. Quando você faz previsões para signos, você não consegue, principalmente sendo previsões comunitárias, né? Quando são previsões que pegam a energia, por exemplo, eu vou falar de Capricórnio, tá? E eu já expliquei isso no outro vídeo e vou tornar a explicar. Você vai pegar algumas nuances, porque segundo o mapa astral, um mapa astrológico, cada ser nasceu sobre determinadas influências. Você não é um capricorniano. Você, quando nasceu, você pegou as influências dessa energia, né? Se você é um canceriano, quando você nasceu, você pegou as energias de Câncer. O céu estava propício, o alinhamento dos planetas estava propício para que você pegasse as energias do signo de Câncer. Porque vejamos só, vamos pegar, já que estamos falando de Câncer, vamos pegar a energia de Câncer. A pessoa que sabe que nasceu sobre a influência do signo de Câncer, ou seja, o Sol estava no signo de Câncer, vibrando no signo de Câncer. Mas essa pessoa vai ter um ascendente, essa pessoa vai ter um Júpiter, essa pessoa vai ter um Vênus, essa pessoa vai ter um meio do céu, essa pessoa vai ter um nó do norte, vai ter um nó do sul. Enfim, é uma captação do signo de Câncer, mas com diferentes posições, graus, né? E quem estuda astrologia sabe disso perfeitamente. Então você nasce sobre Câncer, com ascendente em Áries, com a Lua em, sei lá, Escorpião, com o seu Vênus numa outra energia. Então não são energias iguais, tá? Por isso que eu disse, você não é um canceriano, você nasceu sob a influência de Câncer. E aí, quando você faz a leitura de um tarô, você vai pegar nuances daquela energia. Por isso que as leituras coletivas, elas vão dando toques, né? Elas vão dizendo, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu sou meio contra esse tipo de leitura, apesar de fazê-las, mas eu faço consciente de que é determinadas energias que você vai pegando aqui, ó, nuances. Você vai pegando partes, né, de uma energia que é globalizada. Bom, pois bem, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar explicado. Eu não tenho o menor problema em relação a viralizar. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas se preocupam muito com isso. A vida está muito imediatista, a vida está muito corrida, devido ao alinhamento dos eixos, né? Quem estuda isso sabe, devido ao alinhamento dos eixos da Terra que está sendo modificado. Então, as 24 horas de um dia em 1850 não são as 24 horas do dia. Hoje é dia 11, né? Não são as mesmas 24 horas do dia 11 de novembro de 2025. Tá?
Eu, quando comecei a estudar espiritualidade, na verdade eu comecei a ler a Bíblia com 11 anos de idade. Porque eu sempre fui apaixonado pela figura de Jesus. Sempre me causou muita curiosidade. E eu comecei a ler a Bíblia, e com 12 anos de idade, ocorreu comigo um fenômeno assim que eu achei fantástico. Que eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Tem vários poemas. Sempre gostei muito de arte de uma forma geral. E quando eu tinha 12 anos, eu fiquei sozinho em casa porque minha mãe fazia visitas dominicais aos parentes. E a família de minha mãe era muito grande, eu acho que eram 10 irmãos, 10 ou 11, não sei. E eu peguei uma tela que eu tinha em branco e pintei uma mão com um olho no meio. Eu já contei essa história várias vezes. E aí, com 20 anos, 8 anos depois, eu trabalhava na Nuclebras, numa subsidiária. Saí do quartel, servi o quartel e fui direto para essa subsidiária da Nuclebras, funcionário público federal, uma empresa mista, uma multinacional, na verdade. Eu trabalhava num período de escala que me possibilitava, por exemplo, viajar, que eu sempre gostei muito também. Então, o que aconteceu? Eu fui viajar, fui para Paraty. Eu gostava muito de ir para aquelas bandas de Paraty, Trindade. E comprei um livro de Khalil Gibran chamado Profeta. E cheguei em Paraty, montei minha barraca, peguei meu violão, minha flauta doce, sempre muito ligado em arte, em música. E montei minha barraca, enfim, fui dormir. No dia seguinte eu peguei o livro para ler. E a minha surpresa foi esse livro de Khalil Gibran, o Profeta. Ele é muito cheio de gravuras. E qual não foi a minha surpresa em ver essa gravura, essa pintura que eu tinha feito quando eu tinha 12 anos de idade, ali no livro de Gibran. Então foi o primeiro fenômeno que eu considero fenômeno sensitivo que ocorreu comigo. Tive muitos. Aos 17 anos, por exemplo, eu vi Nossa Senhora da Aparecida, como se vê uma pessoa encarnada, sabe? E fui estudar. Sempre estudei muito espiritualidade, sempre estudei muito política, que eu gosto muito, mas me decepcionei muito também com a política, e sempre estudando. Mas a espiritualidade sempre foi o meu foco. Eu sempre tive muito interesse por oráculos e sempre quis aprender muito. Quando eu tinha 30 anos, 30 exatamente,
Me foi dito por Ogum Megê. Eu fui num centro espírita e Ogum Megê me chamou e me falou assim: você trabalha com tarô? E eu falei: não trabalho. Apesar de gostar muito de oráculo, mas não trabalhava. Eu comecei a trabalhar com tarô há 3 anos, 4 anos no máximo. Ele falou assim: mas vai trabalhar. E isso passou, eu não esqueci, né? E hoje em dia eu me vejo trabalhando com tarô. Mas eu não vejo tarô como uma forma de ganhar dinheiro. Se bem que o tarô é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Mas eu não vejo, eu vejo de outra forma, eu vejo como uma forma de prestação de serviço, que no meu caso, cada caso é um caso, mas no meu caso é de auxílio, sabe, de dar uma direção para as pessoas. Eu acho que o tarô não é uma previsão fatídica, né? No sentido de ser uma sentença. Eu acho que o tarô é muito pelo contrário, é probabilidade, mas ele te dá caminhos. Mas é você quem vai escolher o caminho que você vai seguir, é o teu livre-arbítrio. Você tomar decisões a partir de uma leitura, né? De uma mesa que é aberta para você. Eu espero que o YouTube não me barre esse vídeo, porque no outro dia eu fui postar um vídeo que estava com a música de fundo, que eu gosto muito de música oriental, e ele me bloqueou o vídeo. Eu espero que dessa vez ele não bloqueie. Mas enfim, é dessa forma que eu enxergo o tarô. Eu vejo o tarô como uma forma de auxílio, de complementação, às vezes, de alguns diagnósticos. É muito comum os psicólogos usarem o tarô. Então o tarô para mim é uma forma de prestação de serviço para que as pessoas possam se alinhar àquela energia e dali tomarem decisões, posicionarem-se, né, em relação ao que vão fazer, quais as atitudes que vão tomar. E quando comecei a ingressar realmente nessa coisa de estudo de espiritualidade, eu fui muito discriminado. Algumas pessoas me falavam: você é muito altruísta. Olha, e dá vontade de rir, porque, sabe, quando você acha o teu caminho, quando você acha a tua essência, quem você é de verdade. Eu tenho várias coisas. Eu tenho a leitura de uma amiga querida que faz leitura de mão, não é quiromancia, ela faz leitura e ela vê na sua mão, porque isso tudo está gravado na sua mão, como ela diz, é pele sobre pele. Você vai cumprindo as suas metas e essas peles vão sendo tiradas e aparecem novos desenhos, e ela vê o que você veio fazer nesse plano, quem são seus guias, sabe? E
E ela, uma vez eu fiz uma consulta com ela, e ela falou: você veio nesse plano, nessa encarnação, para viver espiritualidade. E eu acho isso uma coisa fantástica, porque eu sempre me interessei muito por esse tipo de assunto. Eu fui pesquisar, eu fui ler muito, eu li muito a minha vida inteira. E as pessoas dão opinião, mas eu não estou nem aí para a opinião das pessoas, porque isso não é no pejorativo, mas é no sentido de cada um veio aqui buscar aquilo que lhe falta, né? Aquilo que vai trazer para si a individualidade e a felicidade. Então eu sempre fui uma pessoa de fazer o que eu quis e não o que as pessoas queriam que eu fizesse. Algumas vezes eu quebrei a cara e outras eu me dei bem. Normal, a vida é assim. Mas eu sempre fiz o que eu quis. E isso sempre incomodou as pessoas, porque há pessoas que acham que você tem que seguir a régua dela, né? Você tem que seguir os parâmetros que a sociedade te impõe. Que nem sempre os parâmetros que a sociedade nos impõe o melhor para a gente. Eu, por exemplo, fui funcionário público federal 2 vezes. Eu fui dessa empresa que eu falei, e eu fui da Caixa Econômica Federal. Na verdade, eu era do BNH, o BNH acabou e eu passei para a Caixa Econômica Federal, e um dia eu falei: eu não quero isso para mim. E as pessoas punham a mão na cabeça e falavam: você tá louco, você é maluco. Eu sou maluco. Isso não me satisfaz. Não me satisfazia ficar fazendo um fechamento de um caixa de banco, que naquela época era muito complicado, porque era manual. Não me satisfazia. Ganhava bem, tinha muitas regalias, mas não era feliz. E eu acho que o fundamental na vida da gente é a gente buscar aquilo que nos faz feliz. Eu estava lembrando de um livro que eu li. Eu acho que, se não me engano, o autor é Hermann Hesse, que fala sobre a história de Siddhartha, que foi o príncipe e que um dia quis conhecer como vivia o povo, e aí viveu na miséria. Depois tornou-se um próspero comerciante de tecido, de seda, mas só conseguiu a autoiluminação quando ele resolveu abrir mão de tudo e subiu as montanhas e vivia numa cabana com direito a uma tigela de arroz diária, era a sua ração diária, e observando o percurso de uso de um rio. E aí ele conseguiu a autoiluminação. É claro que isso é uma... como é que eu diria? Uma história, né? Há várias versões para a iluminação de Siddhartha. Outros dizem que ele se auto-iluminou embaixo de uma árvore. Mas o importante é a gente saber que a gente precisa fazer aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos vai trazer o prazer da vida, né? As pessoas, eu vejo muitas postagens, por exemplo, sobre orixás, né? Porque Exu, porque Exu te protege, é guardião, porque não sei o que. Aí eu fico perguntando,
As pessoas falam umas coisas que não sabem o que falam. Porque o que são os orixás? Os orixás são emanações divinas e cada um deles com a sua cor correspondente. Oxóssi, verde, Xangô, marrom, Ogum, vermelho, azul escuro, Iemanjá, azul claro, e por aí vai. E cada um deles é responsável pela preservação de uma parte do planeta e responsável por uma parte da natureza. Daí Oxum, dona das cachoeiras, Oxóssi, dono da mata, Ogum, dono do ferro, né? Nhaçã, senhora dos raios e dos ventos e das tempestades, Xangô, dono das pedreiras. É isso que é um orixá. Espíritos colaboradores da ordem divina. Mais nada. Assim como há, por exemplo, os mestres ascensos, São Germain, responsável pelo raio violeta, da transmutação, Mestre Hilário, que na sua última encarnação na Terra foi Paulo, o apóstolo, responsável pelo raio verde ou chama verde, que é a chama da cura. El Moriá, responsável pelo raio azul. Serafis Bey, responsável pelo raio branco, que é o raio do perfeito equilíbrio na hora dos conflitos. E por aí vai. Então, somos todos um, e a gente precisa compreender isso, que somos todos um, somos todos ligados. Não existe separação no universo, né? Somos todos um e um somos todos. Eu às vezes fico pensando aqui, as minhas meditações, eu acho que Deus é um cara tão democrático, tão amoroso, que Ele designou colaboradores, né? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas não, Ele designou colaboradores. O plano espiritual, o Emmanuel, que foi o guia de Chico Xavier, eu li uma frase do Emmanuel uma vez, eu devia ter uns 14 anos, 15 anos, que isso nunca saiu da minha mente. E essa frase diz assim: se o ser humano pudesse ter, apenas por alguns segundos, uma visão do plano espiritual, certamente enlouqueceria. Isso nunca saiu da minha mente, porque o plano espiritual é realmente muito louco. Você vai achar as mais diversas figuras, né? O Emmanuel mesmo, ele se apresentava com uma toga, né? Com uma veste romana. Por quê? Porque foi quando ele começou a ter um processo de despertamento para a vida espiritual, que foi quando ele foi o senador Públio Lentulus e que viveu na época de Jesus, né, que eu chamo de Sananda. Porque Jesus ele foi há 2025 anos atrás, né, encarnado na Palestina. Hoje em dia Jesus já não é mais Jesus, já houve uma evolução. Apesar de que ele já era muito evoluído naquela época. Esse cara tá falando blasfêmia, então vai estudar. Porque
Hoje, no plano espiritual, Jesus é conhecido como Mestre Divino, Mestre Sananda. Eu li um livro também chamado A Evolução de Deus. Ué, mas como assim? Deus evolui? Evolui. E qual é a forma de Deus evoluir? É a expansão do universo, a criação. Então são coisas assim que as pessoas não param para pensar, que as pessoas não param para meditar, porque talvez pelo que eu falei, porque a vida esteja muito imediatista, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu não vou falar porque senão o áudio e o vídeo ficarão muito longos. Então cada um traz a sua verdade. Sabe, eu tenho conhecido pessoas fantásticas nesse meu caminho, mas tenho conhecido pessoas também que eu identifico assim como pessoas perdão, mas que eu identifico assim como pessoas que não têm ainda nenhum conhecimento, que vivem tão enraizadas na matéria, nas coisas materiais, são chamados espíritos endurecidos, né, a qual Allan Kardec se referiu. São pessoas que ficam estagnadas, sabe? E que vem, que vai, que vem, que vai, encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna e não aprende. Isso me lembra uma historinha que eu ouvi também uma vez, que é muito legal, que era um cara que vivia encarnando e trabalhando com ouro. Então ele era um cara muito rico, todas as suas encarnações, porque trabalhava com ouro. E todas as vezes ele faliu, ele não conseguiu cumprir aquilo que ele veio fazer, né, nesse plano aqui. E quando chegou, sei lá, a sexta, a sétima encarnação dele, os mentores lá perguntaram para ele: e aí, você vai querer trabalhar com ouro de novo? Ele falou: não, dessa vez eu vou plantar batatas. E aí ele fez a evolução que ele precisava fazer. Então, são coisas que a gente para pensar e que são coisas que você vai vendo, você vai descobrindo quem é você, quem é a tua essência, sabe? O que você tem para oferecer e o que você pode absorver do outro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de conversar com pessoas em que eu possa trocar energias e aprender com essas pessoas. Eu sempre tive muita sede, a minha vida inteira eu tive sede de aprender, de saber, sabe? Talvez isso seja uma coisa hereditária, porque até onde eu sei, meu avô era assim. Eu não conheci meu avô. Meu avô foi kardecista e depois ele entrou para uma coisa chamada racionalismo cristão, que existe até hoje aqui no Rio de Janeiro. A sede fica ali em Vila Isabel, enfim, que por não concordar com os ensinamentos de Kardec, aí formou-se, né, uma outra forma de encarar. Não sei se seria isso, mas é mais ou menos por aí. Então talvez seja uma coisa hereditária. Eu sempre tive muito conhecimento e sempre tive muita vontade, na verdade, de conhecimento, e sempre tive muita vontade de aprender. Eu gosto de aprender, eu gosto de trocar ideias com as pessoas, desde que as pessoas não queiram me impor as ideias dela, porque aí o negócio não funciona. Mas eu sempre tive muito essa vontade de querer saber, de questionar, né? Eu sempre andando assim, olha, pulando daqui, aprendendo um pouco ali. Eu frequentei alguns lugares
o lugar, e eu sempre digo isso porque é uma forma de homenagem, que eu mais gostei de ser e do qual eu fui membro, cheguei a ser membro, é a CEL, Comunidade Eldorado Universal, que é uma fraternidade que infelizmente foi extinta, acabou, né? Eu acho que hoje em dia só existe na internet porque teve uns problemas de ordem física lá e aí eles encerraram as atividades. Mas quando eu ia na CEL, eu gostava de conversar muito com uma mentora, uma mestra, porque a CEL não havia incorporação, era tudo intuitivo. E os tratamentos que eram passados eram tratamentos assim bem zen, bem, sabe, eram baseados nas 7 cores do arco-íris, sabe, era caixa prânica, era as 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E eu fiz muitas viagens fazendo meditação na CEL, porque de acordo com os raios, cada dia era a vibração de um raio. Então segunda-feira era o raio amarelo, terça era o raio rosa, de Mestre Rovena, quarta era o raio verde, de Mestre Hilário, sabe, e por aí vai. E eu fazia muita meditação na CEL. E fiz muitas viagens astrais fazendo meditação na CEL. Já me vi em lugares assim fantásticos. Uma das vezes eu me vi num templo budista, como se fosse um templo budista, e no final assim tem as duas, né? Os 2 templos, um do lado esquerdo, um do lado direito, e tem aquele corredor imenso, como a gente vê nos filmes chineses. E no final daquele imenso corredor havia uma mureta de 1,20 m mais ou menos. E quando eu chegava no final, eu subia naquela mureta, abria os braços, e aí eu me dava consciência de que aquele templo não era uma coisa física, ele estava no céu, né? Ele era suspenso. E aí eu abria os braços e me lançava. E ao invés de cair, eu ficava volitando, leve como uma pena. E aí gritava graças a Deus a plenos pulmões e ficava dando cambalhotas, e foi uma viagem a ser fantástica. Então eu vim aqui hoje falar muito, ou melhor, um pouco sobre isso, porque algumas pessoas me cobram, e aí, tá ganhando do YouTube, não sei o que. Não tenho a menor pretensão de viralizar, não. Eu tô com 1 mês e meio de canal, tenho 121 inscritos. Agora eu estou alcançando 20 mil visualizações, assim, no geral, de todos os vídeos que eu já postei. Eu faço isso porque me dá prazer, eu faço isso porque eu adoro os oráculos. Eu tenho uns 10 aqui, eu pretendo ter 30, 40. Mas é por isso. Eu faço para que alguém, eu tenho absoluta certeza de que alguém vai ver a minha previsão e vai tirar alguma coisa ali para ela, sabe? Nem que seja uma pequena frase, sabe? E dali ela vai tirar alguma coisa para ela e vai aplicar na vida dela. É por isso que eu faço. E eu também não tenho a menor pretensão de ensinar nada para ninguém, de ser mestre de ninguém. Eu odiaria que isso acontecesse, que isso ocorresse, porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Então eu não me acho apto a fazer isso. Mas acho que, de acordo com as minhas tiragens, alguém pode chegar e falar assim, pô, esse cara tá certo, sabe? O que ele viu ali nesse oráculo, sabe, tá me dizendo alguma coisa, então eu vou procurar seguir esse caminho, eu vou procurar seguir.
Isso porque não sou eu que estou falando. Quando eu faço uma leitura de tarô, ou quando eu uso um pêndulo, eu tenho toda uma ancoragem por trás de mim, né? Dos meus guias, dos meus mentores. E se está sendo feita uma leitura, é porque alguém vai aproveitar alguma coisa. Então eu queria deixar isso claro para vocês. Eu poderia falar aqui muitas outras coisas mais, mas eu acho que tá bom, porque eu tive muitas coisas. Eu, por exemplo, quando conheci meu mestre, eu fui batizado na Umbanda, mas nunca gostei de Umbanda de batuque. E hoje em dia eu entendo por que eu nunca gostei. Porque o meu mentor dentro da Umbanda, ele já é tão evoluído, que ele não precisa mais disso. Tá? Que não é necessário mais ele vir num terreiro. Agora, eu sei trabalhar, porque eu recebo intuitivamente como trabalhar determinadas energias. Eu ensino as pessoas, mesmo não sendo de Umbanda de batuque, a fazer algumas coisas que elas precisam: tomar um banho, acender uma vela para fulano ou ciclano. Eu tenho esse conhecimento, mas isso me chega intuitivamente. Então, quando o meu mentor se apresentou para mim, eu tinha 28 anos, e ele me deixou 3 recados, que eu não posso falar quais foram os recados, obviamente. E ele me fez sentir, nesse dia, como se eu fosse um ser gigantesco, que era uma luz tão intensa que no quarto onde eu estava, essa luz preenchia tudo, e não ficava nada sem ser preenchido por essa luz, não havia espaço vazio. E ele me deixou 3 recados, que eu já falei, que eu não posso obviamente falar, porque é uma coisa muito pessoal, do que ocorreria na minha vida. E eu tinha apenas 28 anos de idade. E curiosamente, quando você se descobre um sensitivo, você acha que você é o salvador do mundo, né? Que você vai, sabe, ganhar e fazer muito, que você vai ser muito reconhecido, sabe? Você se acha meio super poderoso e na verdade não é nada disso. O bom médio é o médio humilde, né? Isso me foi dito uma vez por um preto velho. Meu filho, na minha época não tinha essas coisinhas de bater, de tecar, né? Que vocês falam. Na minha época era o pé no barro. Eu gosto muito da energia dos pretos velhos, da simplicidade deles. Eu morei em São Paulo, e quando eu morei em São Paulo, eu frequentei um lugar chamado Ogum Beira-Mar, Centro Espírita Ogum Beira-Mar. E toda vez que eu ia tomar um passe, o caboclo virava e falava assim: meu filho, qualquer dia quem vai te pedir para dar um passe em eu só é você, né? Não, qualquer dia, como é que ele falava? Qualquer dia quem vai pedir para tomar um passe é esse caboclo aqui, ó. Você dá um passe nesse caboclo. E era muito legal. Uma vez também, nesse mesmo centro, um preto velho falou assim para mim: nada substitui essa luz e essa paz que a gente sente quando tem o dever cumprido. Então é isso, sabe? Eu não quero aqui viralizar nada, não tenho essa pretensão, nunca tive essa pretensão. Talvez eu viva de internet, faça uma grana extra,
Mas aí vai ser com uma loja virtual que eu tenho ideia de realmente fazer. Essa lojinha virtual para divulgar meu trabalho. Mas não viralizando em YouTube. Não tem essa ganância. Mas respeito quem tenha. Obviamente. Cada um com seu cada um, né? Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham tido a paciência. Nossa, 45 minutos. Eu espero que vocês tenham tido a paciência de ver o vídeo até o final. E desejo para todos vocês que vocês busquem, né, a essência do que vocês são, na verdade. Dá uma pausa, dá uma respirada. Deixa o mundo lá fora e se conecte com a divindade, com vocês mesmos. Isso é muito importante. Nós temos glândulas que são responsáveis, né, como a glândula pineal, que movimenta a mediunidade. E nós temos uma glândula chamada tálamo. E o tálamo é responsável pelo perfeito equilíbrio entre o espírito e a matéria. Invoquem muito nas meditações de vocês essa glândula. Imaginem os meridianos, né, da sua mente. O vermelho é a esquerda, o azul é o direito. Medite. Tálamo, responsável pelo perfeito equilíbrio entre o espírito e a matéria. É uma invocação. E é isso. Eu desejo a vocês, eu espero que eu não tenha sido chato, mas eu desejo a vocês que vocês busquem a essência de vocês, o que vocês são, que é para poder sair dessa 3D aqui o mais rápido que vocês puderem, porque é chato. Ser médio às vezes é chato, e é chato ficar indo e voltando, sabe? Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Vamos fazer o possível para sair um pouquinho mais rápido dessa 3D. É isso. E desejo a vocês todos uma ótima semana, com muita paz, com muito amor, com muita luz. E, ó, namastê.